Agora, 12h16. Agora sim, restabelecemos o contato com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que está ao vivo com a gente pelo VMix. Então, quem está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube e também pela nossa página no Facebook pode acompanhar as imagens. Ele vai fazer um balanço, então, dos 100 primeiros dias de governo que foram completados ontem, sobre a sua pasta de trabalho e emprego. Boa tarde, ministro. Lana e Douglas por aqui. Seja muito bem-vindo à Rádio Band Vale. Boa tarde, Lana. Quero comentar também o Douglas, comentar todos os ouvintes, os internautas, especialmente o pessoal do Vale. É um prazer enorme falar com vocês, colocar à disposição. Ontem o presidente Lula apresentou o balanço dos 100 dias, e se a gente olhar nos 100 dias, tem aspectos que nós devemos fortalecer. A retomada para o leito natural do processo democrático, fortalecimento da democracia. Hoje eu vi um artigo que a pessoa dizia assim, temos que dizer, agora tem governo governando, buscando enfrentar os problemas, apresentar as soluções a partir do diagnóstico, ou seja, voltar à normalidade das relações da sociedade brasileira, analisando os problemas e buscando dar encaminhamento. Então, nós estamos aqui para me colocar à disposição de vocês também, para as perguntas, enfim. No caso, nós estamos destacando todo o trabalho do conjunto de governo, a retomada dos mais médicos, a retomada das obras, conjuntos de obras no Brasil inteiro. Só na educação tem a ordem de 1.000 creches para ser retomada, que o ministro Camilo está conduzindo. Você tem toda voltada de atenção para o debate sobre ciência e tecnologia, os investimentos do Minha Casa Minha Vida, a retomada natural das relações internacionais, o Brasil respeitado de novo lá fora. Enfim, então eu creio que esses 100 dias nós estamos aí buscando, trabalhando fortemente para colocar de novo as políticas públicas voltar à sua naturalidade. No caso do trabalho e emprego, acho que o principal destaque é o combate ao trabalho escravo. Esses 100 dias, libertamos 1.127 pessoas em vários estados brasileiros que foram localizados em situação de trabalho análogo à escravidão. Evidente que a missão, eu tenho chamado a atenção do nosso pessoal, a nossa missão não é simplesmente resgatar e libertar trabalhadores que estão trabalhando em condições análogas à escravidão, mas a missão principal é trabalharmos para evitar que as pessoas sejam submetidas a essa condição, ou seja, nós queremos acabar com o trabalho escravo no Brasil. A gente pede, portanto, ajuda da sociedade brasileira, de maneira geral, a imprensa cumpre um papel importantíssimo nesse processo, e chamando a atenção, em particular, dos empresários, que ao tomar a decisão de fazer um contrato, fazer uma contratação, observar a qualidade desse prestador de serviço que está lhe contratando, qual a condição do contrato, monitorar, dar controle social a esses contratos para evitar que a gente venha submeter novos trabalhadores a essa condição desrespeitosa, agressiva contra os direitos humanos. Então, creio que é um trabalho que nós vamos, durante o ano inteiro, nos dedicar bastante, porque o ano que vem nós queremos observar que esse número que nós constatamos esse ano tem uma queda muito grande, apontando para o objetivo principal, que é acabar com o trabalho análogo à escravidão. Perfeito, ministro. Estamos trabalhando as várias oportunidades também de formação profissional, qualificação profissional. Posso falar de um programa, mas vamos ouvir o Douglas querendo fazer alguma pergunta. Perfeito, ministro. A gente tem um trabalho da sociedade inteira, obviamente, como o senhor estava falando, fazer esse trabalho aí de combate ao serviço análogo à escravidão. Ainda falando sobre o trabalho, o governo completou os primeiros 100 dias de governo nesta semana, na segunda-feira, e no último ano, principalmente nos últimos anos, muitas empresas grandes como Ford, MWL, LG,
uma grande maioria aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba fecharam suas fábricas aqui no país, inclusive tinham unidades aqui em nossa região. Isso aí, nós temos a Volkswagen e a GM que anunciaram férias coletivas por estarem com pátios cheios e também por falta de semicondutores. Então, ministro, existe algum trabalho em conjunto com outros ministérios para que haja um estímulo nesse setor, para que a cadeia volte a produzir? Nós vamos, o vice-presidente Geraldo Alckmin está montando um trabalho junto com o setor automotivo. O presidente Lula me avisava ontem de que vai ter esse grupo de trabalho, que é para eu também fazer parte desse processo. Vamos ouvir trabalhadores, empregadores, vamos buscar trabalhar, a exemplo que já aconteceu em outros momentos, a exemplo que já aconteceu com alguns grupos de segmentos empresariais, para poder fazer um diagnóstico e buscar soluções de como conduzir esse processo. Vocês devem ter acompanhado várias decisões da Camex, retomando imposto de importação de alguns segmentos, por exemplo, que no governo anterior tinha zerado imposto de importação de pneus, por exemplo, prejudicando muito a indústria brasileira, assim como o setor química. Alguns setores já voltou à normalidade a partir dessas decisões de retomada dos impostos para buscar equilíbrio de competição. Quando você reduz o imposto de importação de alguns produtos, você cria uma competição desleal com os próprios produtores brasileiros. Assim como na indústria da saúde, que tem vários segmentos que ao importar não se paga imposto, ao comprar da indústria nacional tem imposto. Então isso acaba criando uma competição desleal contra as empresas brasileiras. Isso tudo vem sendo corrigido gradativamente, um trabalho liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então são coisas que nós vamos também trabalhar para o setor automotivo, que é uma preocupação grande, é um setor que tem uma larga cadeia produtiva, emprega bastante, e nós temos que cuidar com todo carinho. Perfeito, ministro. A gente ainda está falando principalmente sobre esses empregos nas indústrias, né? A instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, na antiga planta da fábrica da Ford Motores aqui em Taubaté. Sobre essa questão aí da volta das indústrias, que é muito importante, as indústrias geram muitos empregos e são empregos bem remunerados, são aqueles empregos que muitas vezes são acompanhados de vários benefícios, né? Agora, com a chegada da CSN, existe um trabalho para frear essa saída das indústrias aqui da região e principalmente a perda de vagas nas indústrias, né? A perda dos empregos nas indústrias aqui do Vale também, em todo o estado de São Paulo? Com certeza, mas tem um ponto, Douglas, que é crucial, que precisa entrar imediatamente em ação do Banco Central, que é a inflação, que é os juros praticados no Brasil. Ele é o mais alto do mundo e a gente sempre pede para o Banco Central analisar com muito carinho para iniciar uma fase de redução dos juros, para colaborar em reativar vários segmentos industriais, para crescer a economia. Redução de juros seguramente gerará milhões de empregos no Brasil. Nós tivemos os dados do CAGED de janeiro positivo, de fevereiro positivo, março seguramente também será positivo, mas abaixo do que poderia ser se a economia tivesse uma pegada diferente. Se os juros tivesse iniciado um processo de redução de juros, seguramente colaboraria muito para crescer a economia, para gerar os empregos que nós precisamos. Você chamar a indústria para discutir os vários elos das cadeias produtivas, ajustar os impostos, seja de importação, de exportação, ajustar essa balança comercial, também trabalhar o processo de exportação, retomada de plantas, como você falou, da Ford pela CSN. Tudo isso são coisas muito importantíssimas para gerar emprego de qualidade. A indústria tem uma grande capacidade em relação a outros setores de oferecer empregos de melhor qualidade, de melhor remuneração. Isso é muito importante também para um mercado de trabalho saudável. Você trabalhar o processo de qualificação,
eu falava, né, que tinha a possibilidade de falar de qualificação. Hoje nós temos um convênio, uma parceria com a Microsoft para ofertar a ordem de 5 milhões de vagas de qualificação à distância, portanto, a nossa juventude do Brasil inteiro pode conectar nessa plataforma para se qualificar em várias possibilidades de capacitação. Então, queria também deixar aí essa prestação de serviço para a nossa juventude, dizer que estamos à disposição para orientá-lo nesse processo e gerar emprego de qualidade. Depende também de qualificação e depende, especialmente nesse momento, de ter a sensibilidade do Banco Central na redução dos juros, que isso colaborará em muito para ativar as várias frentes econômicas do país, da indústria, serviço, enfim, comércio. Isso é fundamental nesse momento. Perfeito. Estamos conversando ao vivo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Agora, falando sobre reforma sindical, ministro, as centrais propõem a criação de câmaras de autorregulação que são vinculadas ao Ministério para reduzir a judicialização das discussões trabalhistas. O senhor acredita que essa discussão comece ainda nesse primeiro semestre? Como que o governo recebe essa possibilidade da reforma sindical e qual o caminho que o senhor acredita que isso deve seguir? Nós montamos na atividade do dia 18 de janeiro, assumimos, sob a liderança do presidente Lula, de criar alguns grupos de trabalho junto com as centrais sindicais e com empresariados para discutir e formular. Uma delas é o grupo que trata do fortalecimento das negociações coletivas e também da estrutura sindical e, eventualmente, alguns pontos de revisão da reforma trabalhista, terceirização, por exemplo, entre vários outros pontos. O setor de autorregulação, conforme as centrais estão chamando, eu particularmente vejo com muito bons olhos. Evidente que o grupo de trabalho tripartite tem a tarefa agora de formular muito rapidamente, eu espero que durante o mês de abril e maio seja suficiente para o grupo formatar essas propostas para que nós possamos apresentar ao presidente Lula, bater o martelo para oferecer ao parlamento brasileiro para transformar em lei. Mas eu vejo com muito bons olhos a possibilidade de uma reforma como essa trazer a retomada do fortalecimento dos sindicatos, fortalecimento das negociações. Quando eu falo de sindicatos, eu falo de sindicato de trabalhadores e de empregadores, para que eles, em mesa, possam negociar e possa resolver os conflitos sem a necessidade de chegada no judiciário, por exemplo. Isso também, o judiciário é partícipe desse processo, apoia essa ideia também, de forma que as câmaras de conversa, de diálogo, que possa resolver os conflitos a partir das conversas, das negociações, é fundamental para desafogar a quantidade enorme que tem de demandas judiciais e muitas vezes ter os trabalhadores esperando anos a fio, sendo que é possível rapidamente resolver numa Câmara de Solução de Conflitos, de autorregulação, enfim, que as centrais estão oferecendo. Eu espero que os representantes empresariais também tenham a mesma sensibilidade, o mesmo compromisso, o mesmo entendimento, porque isso seguramente facilitaria tramitar essas resoluções também no Parlamento brasileiro. Perfeito, ministro. Para a gente encerrar a sua participação aqui hoje no Jornal do Meio-Dia, o presidente Lula vai fazer uma viagem ao principal parceiro comercial do Brasil, que é a China. Como essa viagem pode ajudar a movimentação de empregos no Brasil? Tem alguma novidade que o presidente Lula já está buscando fechar um acordo? Como é que essa viagem à China pode movimentar a geração de empregos aqui no Brasil? Olha, seguramente essa parceria com o mercado chinês ele é importante para o Brasil. Tem duas empresas em particular que devem consolidar o acordo, assinando o acordo a partir da visita do presidente Lula, que é duas empresas do setor automotivo, inclusive, uma
que deve ser instalada na planta da Ford, na Bahia, e uma outra que deve ser instalada na planta da Mercedes, na cidade de Iracemápolis, em São Paulo. Uma das empresas adquiriu essa planta da Mercedes, na cidade de Iracemápolis, São Paulo. Eles me visitaram recentemente, falando que deseja consolidar esse protocolo a partir da visita do presidente Lula, para imediatamente eles passarem a criar condições de, no segundo semestre, já começarem a pensar em produção na cidade de Iracemápolis. Enfim, então, para citar 2 exemplos concretos que estão sendo tratados, entre tantos outros projetos que é possível que o presidente Lula venha consolidar nesta visita.